Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Bem-vindo a mais um programa Segunda com Quinoploc. Queria agradecer imensamente a presença num dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, aliás, na maioria do estado do Rio. Aliás, espero que todos estejam em segurança, estejam bem. E hoje o nosso programa vai ser legal. Aqui a gente, como deputado, nós recebemos muitas demandas, né? E a maioria das demandas são ligadas talvez a uma das secretarias mais importantes, se não a mais importante do governo, que é a Secretaria de Governo, né? Então hoje nós vamos entrevistar o secretário de Governo, Guttenberg. Guttenberg, ele sempre foi muito conhecido por ser um árbitro rigoroso, enérgico, saiu da vida esportiva e deu a sua contribuição muito grande na vida política. É um grande aliado do nosso presidente Jair Bolsonaro, do nosso senador Flávio Bolsonaro e do nosso governador Wilson Witzel. Guto, obrigado por estar aqui conosco, pela presença, e queria que você desse aí seu boa noite para os nossos telespectadores e falasse um pouquinho de como você chegou aqui, como se tornou secretário de governo, um pouquinho da sua trajetória. É verdade. Boa noite a todos. Primeiro agradecer ao deputado Alexandre Quinoploc por permitir neste espaço democrático para que a gente possa debater e discutir, não somente falar um pouco da gente, falar um pouco da nossa história, mas principalmente debater e discutir assuntos que estamos vivenciando neste momento de tamanha renovação. Bem, eu começo a história, eu faço faculdade de gestão pública, vou fazer uma pós-graduação de administração, marketing e gerenciamento de cidades. Monto uma empresa de comunicação e me especializo em marketing eleitoral. Caminhei pela vida pública, fui chefe da fiscalização do antigo IEF, trabalhei na parte operacional, depois fui diretor de operações da Secretaria de Trabalho e Renda do Governo do Estado, depois me torno... E aí começo a primeira campanha de um deputado federal, de um coronel Heitor José de Souza, aqui no Rio de Janeiro. Depois migro para uma outra campanha para vereador na capital de um delegado que foi eleito, o Dr. Fernando Moraes. Me torno chefe de gabinete dele. Depois eu vou para a Secretaria de Meio Ambiente de São João de Meriti. Depois eu me torno secretário de um município no interior do estado de Japeri, secretário de Turismo, Esporte e Lazer, volto e me torno, e por último, diretor de marketing da Secretaria Estadual de Turismo do Rio de Janeiro. Bem, nesse momento eu falei, acabou, não quero mais, estou cansado, não quero saber mais da vida pública, vou tocar a minha empresa, e vale ressaltar que a minha empresa de comunicação nunca, por uma opção minha, eu jamais quis trabalhar com conta pública. Eu sempre foquei, e a empresa existe até hoje, tive que me afastar por conta da legislação, a partir do momento em que eu recebo o convite, eu tenho que sair da empresa e continuo com o pensamento de que a empresa ela foi criada e projetada para atender a demanda privada, não a demanda pública. E aí quis o destino que eu voltasse à questão política em algumas campanhas. Eu tive a oportunidade e o prazer e o orgulho de viver a pré-campanha do nosso presidente da República. Tive também, com muito orgulho, vivenciei a campanha do nosso senador Flávio Bolsonaro e pude participar também de alguns deputados do PSL, como Rodrigo Amorim, como o próprio Hélio Bolsonaro, enfim, dentre outros, do PSL pude participar. E com 20 dias antes do dia 7 de outubro, eu entro na campanha também do nosso então governador Wilson Witzel, que começa uma nova era, uma nova história no dia 1º de janeiro de 2019. E muitos me perguntam, como é que você, que tem uma empresa, uma vida próspera, consolidada, você abre mão de tudo
para você entrar na vida pública? E aí eu digo com muita propriedade, por acreditar numa mudança. Por acreditar que se a gente não, neste exato momento, se nós não contribuirmos com esta mudança, se não for agora, dificilmente teremos outra oportunidade. Converso com a minha família, converso com meus pares, entendemos que este momento é o momento mais propício para com que cada um contribua de alguma forma. E assim quis o destino de eu estar aqui, podendo participar neste momento dessa nova estruturação do Estado, essa nova estruturação do país, e muito me orgulho de estar vivendo esse momento. Guto, bom, a gente sabe que árbitro tem que tomar a decisão rápida, né, em fração de décimos, né, nem de segundos, né, de décimos, e também muita pressão, óbvio, dos dois lados. Qual o paralelo disso, né, de ser árbitro, pressão, mais tomada de decisão, com secretaria de governo? A pressão é similar, as decisões têm que ser sempre rápidas, a gente sabe que nem sempre consegue agradar todo mundo. Como é que é esse paralelo? Então, eu vivi 12 anos, a minha carreira com o mundo da arbitragem, o mundo do futebol, foram 12 anos. E essa semana eu pude ter a oportunidade de conversar com um político e expliquei para ele o seguinte: 12 anos vivendo dentro de campo, mas o árbitro ele não chega para a partida no dia do jogo. Ele já começa a viver o estádio do modo geral no dia anterior. Então, cansei de viajar o Brasil e chegar com um dia de antecedência, ir ao estádio e conversar com o gestor do estádio e conversar com o delegado da partida, para a gente tomar todos os cuidados e não deixar com que nada atrapalhe o espetáculo. O papel do árbitro é passar despercebido. O árbitro de futebol, quando executa o trabalho dele bem e passa despercebido, é sinal de que ele fez uma boa partida, ele foi um grande árbitro naquele momento, naquele jogo. E na Secretaria de Governo não é diferente. Não tem que aparecer, tem que executar, tem que fazer as coisas acontecer. E o que a gente procura neste momento de tamanha reestruturação do Estado é unir forças, é aproximar as pessoas, é conversar com a iniciativa privada, é o setor público fazendo a coisa acontecer, dando celeridade aos processos, fazendo a coisa ser devolvida da onde ela não podia ter saído nunca, que é a população. Então, o papel da Secretaria de Governo é exatamente esse: unir forças, fazer com que os programas, toda a engrenagem, a máquina, tenha um pouco mais de celeridade. E por isso, estamos aqui hoje numa segunda-feira, com essa chuva que o Estado está vivendo, para debater e para trazer um pouco mais de informação para você. Beleza. Guto, eu acho que talvez um dos grandes cases de sucesso da sua pasta é a Lei Seca, né? A Lei Seca, que não é um programa deste governo, mas acredito que foi muito aprimorada neste governo, né? E aí eu gostaria de que você nos explicasse um pouquinho, primeiro, da onde surgiu a ideia, óbvio que uma ideia brilhante, de manter o programa, que a gente sabe que toda vez que muda governo, os programas são extintos e se cria um novo programa, e aí manteve o programa, e de conseguir fazer com que o programa evolua, né? Como nós temos visto. Inclusive o programa tem outros horários, né? Antes a gente só tinha alguns determinados horários e sempre nas mesmas regiões, né? Como é que você montou essa engrenagem? Então, esse é um outro grande diferencial do governo, do nosso governador Wilson Witzel. Ao contrário de outros gestores que geralmente acabam com todos os programas e colocam uma nova marca, ele é completamente diferente. Aquilo que está dando certo não tem que acabar. Tem sim que melhorar. E não foi diferente. A Lei Seca, que é um programa de resgatar vidas, de salvar vidas, quando a gente assume e ele nos dá a missão de melhorar, de expandir, de fazer a coisa acontecer, com total responsabilidade. Não adianta você expandir, deputado, não adianta você fazer a coisa acontecer e no final das contas quem paga é a população, quem paga é a sociedade, seja na questão financeira, né? Seja na questão operacional, onde a população acaba sofrendo. E a Lei Seca, quando o governador pede para a gente melhorar, nós apresentamos para ele dois grandes projetos.
para a lei seca? Expandir para o mar. Por que para o mar? A gente observa que constantemente, num trabalho educativo, é lógico, porque a abordagem é feita pela capitania. Então, a gente faz uma parceria com a capitania do esporte, né? E a capitania, ela que faz a abordagem no mar, né? E a gente vai com a capitania fazer a parte educativa, instruir, que muitas das vezes eles vão para dentro vão para o mar, né? Seja de jet ski, seja de lancha, enfim. E aí começam a beber, depois voltam para a terra, e aí o grande problema, pega a direção e muitas das vezes leva a fatalidade pessoas que não têm nada a ver com aquilo, com a falta de responsabilidade daqueles que estão dentro do mar bebendo naquela oportunidade, né, naquele momento. Assim, nós criamos a Lei Seca Marítima. Um outro foi que a Lei Seca, inédito, ela só ficava na capital. Ela só ficava aqui. E aí o governador falou, temos que expandir. Se nós temos um índice, né, de acidentes no trânsito no interior do estado, nós temos que levar a lei seca para lá também. E aí foi mais uma iniciativa do nosso governador expandir a lei seca, e hoje a gente também tem no interior do estado. E mais uma que foi a lei seca 24 horas, porque a gente tinha aquele hábito, aquele costume, sabe, de só à noite tem lei seca. E durante os finais de semana, muitas das vezes, quem gosta de beber uma cervejinha começa cedo, né? Às vezes na hora do almoço, na parte da tarde, a gente tem problema com o trânsito causado pela alcoolemia. Então, expandimos também a lei seca para a lei seca 24 horas. Então a lei seca ela pode acontecer a qualquer momento, seja de manhã, de tarde, de noite. Vai da demanda. Muitas das vezes também você tem aquela festa rave que ela termina de manhã. E aí a lei seca que antes trabalhava, só funcionava à noite, ela agora pode trabalhar de manhã também. Ou seja, a lei seca hoje, 24 horas, ela trabalha conforme a necessidade, para evitar que vidas sejam desperdiçadas por falta de responsabilidade, quanto direção e álcool não combinam. E eu tinha lido no noticiário que existia uma ideia da lei seca, ela também medir ou fiscalizar o uso de drogas, né, drogas ilícitas. Como é que está isso? Isso existe, não existe? Isso é um projeto que está em andamento, a gente está estudando porque requer recurso, né, porque para você ter um equipamento que faça esse teste não é uma coisa tão simples, é uma coisa que requer dotação orçamentária, enfim, técnicos profissionais para acompanhar, para a gente não ter problema com relação aos resultados. Enfim, é uma coisa que está em andamento, a qualquer momento a gente vai ter novidades, então está em fase de planejamento. Beleza. Um outro projeto que eu acho que talvez é o projeto que mais demanda, pelo menos pedidos, né? É o projeto Sistema Presente, que agora se chama Sociedade Segura, não é isso? Ou vai se chamar, como é que vai ser essa mudança, ou não vai mais, continua sendo Sistema Presente? Então, o programa Segurança Presente, o que a gente vem apresentando, deputado, é que ele é muito mais do que segurança, ele ultrapassa a fronteira da segurança. Ele é segurança sim, mas ele é resgate da cidadania, né? A gente tem alguns exemplos, né? Exemplos de pessoas que chegaram no estado do Rio de Janeiro, como é o caso, inclusive foi matéria recente, ele chega ao Rio de Janeiro, ele é furtado, perde tudo, perde documento e começa a viver na rua, por não ter onde ficar, não ter familiares, e quando ele tem a oportunidade de ser abordado por um de nossos agentes. E é neste momento em que a gente consegue resgatar a cidadania, a oportunidade de você viver dignamente, né? E aí, neste momento, a gente conduz o cidadão para com que ele cumpra todas as exigências, a gente acompanha até o final, e hoje ele está empregado, trabalha numa sapataria, está vivendo dignamente. Então, o programa Segurança Presente, a gente costuma dizer que ele é muito mais do que segurança, ele é uma sociedade segura, porque ele é um conjunto de ações. A gente trabalha em conjunto com a Guarda Municipal, a gente trabalha em conjunto com o PROCON, a gente trabalha em conjunto
com a barreira fiscal, a gente trabalha em conjunto com a lei seca, então é uma sinergia de programas que juntos, segmentados, consegue atingir uma eficácia. Por quê? Quando você precisa de conduzir, por exemplo, um cidadão a um abrigo, não é o policial que vai levar, não é o policial militar, porque o policial militar que trabalha no programa, ele trabalha com uma forma de atuação, de abordagem com o cidadão chama ele pelo nome. É completamente diferente. Ao lado dele tem um civil, oriundo das Forças Armadas, né, que ele dá baixa nas Forças Armadas, e a gente faz um levantamento, e muitos desses que chegam para a gente trabalharam em algum projeto no Haiti, Forças de Paz. Então, todo esse currículo é analisado para estar dentro do programa. E as nossas assistentes sociais, que elas são altamente preparadas para esse tipo de situação. Então, juntos, a gente consegue ter uma resposta imediata, até mesmo da sociedade. Hoje a sociedade, ela se sente muito mais segura. Não é que esse programa seja diferente, não, tá? Esse programa, ele é uma continuação da Polícia Militar. É uma Polícia Militar juntos com outros setores do governo, que traz uma resposta imediata para aquela população local. Hoje a gente tem 10 programas, a gente fecha completamente o cinturão turístico, e além disso a gente tem parceria com a Prefeitura de Niterói e o MEIR. Outros bairros querem a expansão, inclusive a proposta de governo. Só que o governo ele não pode expandir agora, neste momento, quando a gente passa por um problema sério econômico, onde a gente estuda hoje uma evolução econômica para num futuro, num curto espaço de tempo, a gente poder atender a demanda da população. Então hoje, para a gente expandir, a gente precisa muito, mas muito da iniciativa privada, de parcerias. Dessa forma, a gente consegue expandir, consegue com o efetivo, a gente usa também o efetivo, que são os RRs, como é chamado, né? São os policiais que estão se aposentando, que muitas das vezes teriam totais condições de estar atuando até hoje, mas a lei determina que ele se aposente, e a gente traz ele para dentro do programa, e ele continua conosco desenvolvendo esse trabalho maravilhoso da segurança presente, que é transformar uma sociedade com todo esse composto muito mais segura. Eu inclusive hoje eu estava lendo nas redes sociais, no Tijuca Presente, né, que os policiais eles fizeram uma abordagem que foi excelente, né? Na verdade a defesa civil, né, o corpo de bombeiro não atendeu diante de uma emergência, né? E quem atendeu foi o pessoal do Tijuca Presente. O pessoal do Tijuca Presente que atendeu, fez os primeiros socorros e assim, levou para a UPA, inclusive. Então você vê como é como é um projeto vitorioso, né? E essa expansão foi muito legal. Agora, tem uma questão da expansão que é o seguinte, como essa expansão ocorre sem o investimento da iniciativa privada, porque a gente tinha a FEComércio anteriormente, né? Agora nós não temos mais. Como é que ocorre isso hoje? Como é que o governo está se virando para isso acontecer? Com muito sacrifício mesmo. O governo do estado vem buscando todas as forças, vem estudando muito para com que, não só esse, mas com que outros compromissos que o estado tem com a população não deixe a desejar. A gente encontrou o estado completamente dilacerado, o estado completamente sucateado, a falta de responsabilidade com o erário público, com que os outros gestores fizeram com o estado do Rio de Janeiro é lamentável. E o governador, um incansável governador, que literalmente não dorme, acorda, e o pouco tempo que ele tem de sono é intensamente dedicado a resolver os problemas do estado do Rio de Janeiro. Seja lá 1h da manhã, 2h da manhã, 3, 4 horas da manhã, trocando mensagem e os secretários respondendo, porque
primeiro, ele quer a resposta de imediata para dar a resposta para a população. Então, hoje, a gente, com relação à segurança presente, a gente tinha ajuda da FEComércio. E aí, por conta da gestão passada, o TCU bloqueia o repasse da FEComércio para o programa Segurança Presente. Isso acarretou, literalmente, no impacto de 50% daquilo que a gente proporciona, daquilo que o programa proporciona para a população. Nem por isso mudou-se nada. Então, hoje, a gente depende literalmente do nosso tesouro. Tesouro esse que deveria, poderia e também num curto espaço de tempo estará empenhado para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, enfim, melhorar o Estado do modo geral. A FEComércio, ela bloqueia o pagamento e ela passa isso para a gente, que foi por conta, primeiro, do problema do Tribunal de Contas da União, e, segundo, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, informa para a FEComércio que 50% do repasse para o Estado, para a FEComércio, será destinado para outros projetos do governo federal que necessita, nesse momento, de uma atuação mais eficaz, porque tem impacto diretamente na qualidade dos projetos, isso do governo federal. Assim, a gente vem buscando uma alternativa, a gente vem buscando uma solução, a gente continua conversando com a FEComércio, a gente continua conversando com o ministro da Economia para a gente tentar fazer com que isso não impacte, não gere nenhum problema para o resultado do programa. E continuamos também em busca, literalmente, de parceiros privados, que a gente já vem conversando e já vem dando positivo por conta do resultado do programa, né? A participação com o governo. Porque se não for dessa forma, hoje a gente não tem condições, literalmente, de avançar, seja na expansão, seja na criação de novos benefícios dentro do programa para a população. Mas o que existe hoje, a maneira como está seguindo, a maneira como está sendo conduzida, está sendo sofrida literalmente com a gestão do governo, com o tesouro do governo. Inclusive, Guto, amanhã eu vou estar protocolando aqui um projeto de lei que cria primeiro uma fonte de custeio para o sistema presente ou sociedade segura, e essa fonte será abastecida com dinheiro da sociedade civil. Como é que isso funciona? A sociedade civil que quer colaborar, né, pessoa física ou pessoa jurídica, ela faz um convênio, tá? E ela deposita ali mensalmente um dinheiro no projeto Sociedade Segura, porque ela acredita que o projeto é eficiente. A gente hoje tem um problema gravíssimo de receita, né? E isso é público notório, a gente está num regime de recuperação fiscal e precisamos trazer dinheiro de outras formas. Então, eu vou estar protocolando esse projeto de lei, eu acredito, inclusive vou pedir tramitação por urgência, vou coletar as assinaturas, porque eu acho que assim a gente consegue dar recurso para a Secretaria de Governo seguir, porque é um projeto que dá certo, é um projeto que todo mundo quer, né? E que o time que está ganhando não se mexe. Eu até ouvi algumas coisas, o projeto tem que ir para a Polícia Militar. Eu, sinceramente, eu discordo. Não que eu ache que a Polícia Militar não vai fazer um bom trabalho. A Polícia Militar faz um bom trabalho e, aliás, o projeto é feito com policiais militares. Só que eu acho que o conceito que é feito, tocado pela Secretaria de Governo, é um conceito muito bom. É um conceito que está dando certo. Então, eu acredito que, dessa forma, a gente consiga trazer mais recursos e aí ajudar a Segovia. Agora, Guto, a gente recebe mensagens, né, com perguntas. Sim. Então eu vou ler algumas aqui, que eu acho que são legais. Vamos lá. Rui Barbosa, Magalhães Baixo. Boa noite, secretário Gutenberg. Sabemos que a situação da maioria das famílias do Brasil é de extrema pobreza e que isso influencia a formação e a vida dos jovens. Na sua opinião, quais seriam as medidas a adotar para resolver a triste realidade dessas crianças e jovens no estado do Rio de Janeiro? Como o senhor vislumbra o futuro e a educação dos jovens no Rio? Rui Barbosa, de Magalhães Bastos.
Rui Barbosa, obrigado pela sua pergunta. De fato, esse é um grande problema nacional, não é só do estado do Rio de Janeiro. A educação, se você percebeu hoje, inclusive, o nosso presidente da República, ele muda o ministro da Educação, porque em virtude de alguns problemas que vem ocasionando, né? Até os dias de hoje, por conta da mudança, então começa uma outra era no Ministério da Educação. Mas para você entender que a preocupação é tamanha, a gente não tem tempo de errar. Tudo que podia errar, tudo que podia acontecer, já aconteceu. E o Estado, a partir do momento em que o governador indica para a Secretaria de Educação um secretário altamente preparado, Pedro Fernandes, que foi deputado, conhece bem a história do estado do Rio de Janeiro, isso prova mais ainda a preocupação dele com o tema educação. Eu não tenho dúvida que a história do nosso país, a história do estado do Rio de Janeiro está literalmente atrelada inicialmente pela educação. Os jovens, os nossos jovens, eles não podem ter espaço para pensar em outra coisa. Temos que preencher a cabeça dos nossos jovens com este tema. E quando a gente passa pela educação, é natural que a gente entra também no esporte. É natural que a gente entra também na cultura. Então, o estado do Rio de Janeiro hoje vem modelando, vem moldando uma educação mais responsável, vamos dizer assim, né? A gente percebeu que nas outras gestões que passaram pelo Estado, teve inclusive a falta de responsabilidade de recurso. Recurso esse que era para ser dotado totalmente na educação, por algum erro, vamos pensar assim, de gestão, foi desviado para outros setores. Coisas que em qualquer outro país desenvolvido é um crime inafiançável. E o estado do Rio de Janeiro e o Brasil caminham hoje literalmente com uma educação de responsabilidade, com o preparo, né, do nosso jovem, dos nossos filhos, vamos dizer assim, no modo geral, para com que ele tenha uma educação que num curto espaço de tempo a gente tenha resultado direto na nossa estrutura, tanto do Estado quanto do país no modo geral. Guto, você estava falando de educação e esporte, e se me permite, eu não poderia deixar de passar. A gente não só elegeu, mas como a gente confia piamente no governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu sinceramente, pode botar 500 mil pesquisas agora falando o contrário, porque eu vou falar que essa pesquisa está errada, está falsa. Eu convido a qualquer um agora, fazer uma enquete na sua rede social, se estão satisfeitos ou não com o governo Bolsonaro. Eu tenho certeza que a grande maioria estará. Mas eu gostaria de pedir ao presidente Jair Bolsonaro que o seu colega, o general Marco Aurélio, que é o secretário nacional de esporte, que foi escolha do presidente, que é um homem que conhece esporte, um homem que é professor de educação física, foi diretor de operações do Rio 2016, que tenha o seu pleito atendido de botar pessoas técnicas na sua pasta, porque o ministro Osmar Terra está segurando as nomeações dele. Eu não sei o porquê, eu acredito que deva ter um porquê, mas eu acredito também que o presidente Jair Bolsonaro, que fez todas as escolhas dele, ao meu ver, foram acertadas. É óbvio que a gente não é responsável pelos atos dos outros, né? A gente nomeia, a gente espera que todos façam um excelente serviço, mas acredito que no modo geral está sendo muito bem conduzido, mas que o presidente intervenha e solicite ao ministro Osmar Terra que as nomeações sejam feitas para que a gente possa ter no esporte pessoas qualificadas, pessoas que possam seguir esse trabalho. Verdade. E aí, seguindo aqui as perguntas, o Guto, tem o Felipe da Pavuna pergunta do exame toxicológico, nós já falamos sobre eles, né? Vou perguntar aqui sobre...
Bom, Edinel de Rio das Ostras diz o seguinte: gostaria de perguntar, dentro de um panorama de investimento, saber se Rio das Ostras, bem como na região do Lago, teremos o projeto Segurança Presente. Desejo ao secretário Gutenberg todo o sucesso do mundo. Edinel Flores de Rio das Ostras. Edinel, inclusive foi proposta de governo. O governador ele fala em expandir o programa para todo o estado do Rio de Janeiro. É lógico que a gente, num primeiro momento, quando a gente começa a analisar os locais, a gente trabalha em cima da mancha criminal. A gente pega o resultado das pesquisas de bairro a bairro, de município a município, e começa a trabalhar focado em cima disso. A gente vê que em alguns municípios o índice é bem pequenininho, é muito pouco. Então, a gente, é lógico, não que seja um município seja diferente do outro, mas tende ao que tem um índice maior, literalmente a vantagem de, num primeiro momento, ter o programa pensado naquele município, né? A gente tem já planejado uma expansão para a Baixada Fluminense, para alguns municípios da Baixada que tem um índice altíssimo, alguns municípios da região dos lagos, enfim. É lógico que no primeiro quesito nosso é a questão da mancha criminal, é ver os índices. E depois, paralelo a isso, são os parceiros que literalmente possam vir, ó, quem tá aí, ó. possam vir a contribuir conosco. Convidado e num terceiro momento, é lógico que o número porque chegou o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Léo Rodrigues, prestigiando a gente aqui, você está vendo que coisa bacana? Nosso irmão, nosso carinhoso irmão, e ele já chegou aqui mandando um beijo para todos que estão participando conosco. Enfim, ó, o Léo está aqui, ó, tá vendo, pessoal? Está aqui conosco. E terceiro é o efetivo, né? Porque a gente também fala sempre na expansão do programa, olha, a gente precisa, mas a gente tem a questão do efetivo da Polícia Militar, o efetivo dos civis que vem oriundo do Comando Militar do Leste, as assistentes sociais, enfim, todo esse efetivo, ele impacta também literalmente. Tudo isso está sendo analisado, tudo isso está sendo estudado para que a gente consiga atender a todos num curto espaço de tempo. Não pensa que, poxa, vai levar mais 10 anos, 20 anos. Não, que depender do governador aconteceria ontem. É porque existem algumas coisas que têm que ser feitas com muita responsabilidade. A mensagem que ele tá mandando. Aqui, mostra aí, Léo. Tá vendo, Mariana? Aqui, ó o que ele está fazendo comigo aqui, olha só. Olha lá. Tá vendo, gente? Tava o pessoal na porta lá, eu falei, quer que eu leve? O pessoal lá na porta. Olha só, vamos lá, tem mais algumas. Vou fazer a última pergunta aqui, o Guto, mas antes de fazer, o Diego estava perguntando sobre a Gama Filho, e aí eu queria dar até em primeira mão, o governador Wilson Witzel autorizou, e o Léo está aqui, autorizou a gente começar um projeto para aquela unidade. Então o projeto vai contar com a iniciativa privada, tá? Constituições privadas, a gente vai tentar a desapropriação daquele prédio para a FAITEC, e aí a FAITEC faz um convênio, concessão, com essas entidades. O que isso quer dizer? É a gente revitalizar toda aquela região, a região da Piedade e a região de Quintino, passa a ter de fato o protagonismo que hoje ela não teve mais, Guto. Para você ter uma ideia, quando acabou ali a Gama Filho, aquela região acabou. Né? Então, eu queria primeiro agradecer ao governador, porque eu sou oriundo daquela região, eu nasci na Piedade, minha infância foi Piedade Quintino, né? Então isso traz um alento muito grande para aquela região. E tenho certeza que o secretário Leonardo vai conseguir tocar com maestria esse projeto, e acredito que em breve a gente vai ter uma grande comemoração a fazer na região. A última pergunta, o Guto, o Nelson da Tijuca pergunta o seguinte: quais as atribuições de uma secretaria de governo? O secretário poderia explanar um pouco sobre de onde poderão vir os recursos para o investimento no Rio? Então, primeiro só ao Diego, eu sou da época da Gama Filho de Jacarepaguá.
Eu treinei muito ali, treinei muito. Joguei muita bola ali também. E você vê a Gama Filho... Jogava mal, que virou árbitro, né? Não, eu sou um jogador frustrado. Eu nunca tive oportunidade nos clubes. E aí é natural que o árbitro é sempre um jogador frustrado. Ele sempre sonhou em ser um jogador, né? E não conseguia, e aí foi para o mundo da arbitragem. Então eu sou um jogador frustrado. Bem, eu sou da época ainda que tinha a Gama Filho em Jacarepaguá e a gente treinou muito ali. Tinha uma pista de atletismo maravilhosa, era muito bacana aquele espaço lá, e aí acabou. A gente não pode permitir que a Gama Filho acabe, né? O nosso governador, que é um professor, né? Um professor atuante, inclusive estudioso, muito estudioso, a fazer um doutorado agora. Eu acredito que ele termine ou esse ano, ou mais tardar até o meado do ano que vem. E ele se preocupa muito com a educação, muito. E ele vivencia isso. Ele vivencia o que a educação, do modo geral, vem sofrendo, né, ao longo desses anos todos. Então, a gente tem também à frente do governo do Estado um grande professor. Então, por isso, mais ainda, eu acredito que a educação, o Estado do Rio de Janeiro, num curto espaço de tempo, será um grande... Anotem isso, um grande case de sucesso na educação nacional, quiçá mundial, por conta da dedicação e do olhar técnico do nosso governador hoje do estado do Rio de Janeiro. Quanto ao Nelson, a Secretaria de Governo, ao contrário da Casa Civil, ela governa para fora, né? A Casa Civil, por exemplo, a gestão dela é para dentro. E o que é governar para fora? Primeiro, a interlocução com as pastas, né, que facilita, dá velocidade. Muitas das vezes, um projeto ele tem que caminhar mais rápido quando ele tem a força unida da Secretaria da Fazenda, por exemplo, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E aí a Secretaria de Governo ela consegue dar essa celeridade, ela consegue reunir todos ao mesmo tempo, ela consegue ter uma equipe que muitas das vezes a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem uma demanda grande, ela precisa de uma assessoria, de um suporte para a gente tá fazendo essa interlocução das pastas. Além disso, a interlocução com o governo federal. Isso é de suma importância. Muitas das vezes, o governo do Estado, a maioria das vezes, o governo do Estado precisa de ter uma boa interlocução com o governo federal para dar celeridade aos programas do Estado. Agora mesmo, por exemplo, as prefeituras, os municípios do nosso estado estão com um problema. E a Secretaria de Governo, ela passa a trabalhar intensamente para ajudar os municípios a resolver as questões que dificultam eles receberem, inclusive, verba do governo federal. Muitos deputados que são daqueles municípios fazem emendas para ajudar e o município acaba não podendo receber porque tem problemas, às vezes, de documentação. E a Secretaria de Governo ela tem que dar esse suporte. O governo, pela Secretaria de Governo do Estado, tem que dar essa estrutura para as secretarias poderem estar 100% e resolver as suas questões. Porque isso facilita para a nossa gestão. Uma vez que ela esteja com tudo certinho, ela poder receber as verbas e poder dar andamento nas obras que vai refletir diretamente na população. Então são algumas atribuições da Secretaria de Governo, e eu poderia dizer para você que uma das principais é essa, é a interlocução e a celeridade para fazer com que a engrenagem tenha um fluxo, uma velocidade, da maneira em que a população não fique novamente prejudicada com o que a gente cansa de ouvir. Não atrapalhe. Às vezes o cidadão ele quer construir uma empresa, quer trazer novas receitas, arrecadação para o Estado, e desiste na metade do caminho porque tem um sistema que não contribui, que atrapalha. Então a Secretaria de Governo ajuda nisso também. A Secretaria busca constantemente, intensamente, todos os meios para com que o cidadão, para com que a gestão pública não sofra em nenhum momento, seja lá com a lentidão do nosso sistema operacional da gestão pública, que ele não sofra com muitas das vezes aquela burocracia que faz você desistir. Então esse é um dos papéis de suma importância da Secretaria de Governo, juntar forças,
e dar celeridade à engrenagem da gestão pública. Guto, antes de chegar ao nossa parte final, eu gostaria de parabenizar o governador Wilson Witzel e o secretário Marcos Vinícius hoje por anunciar a convocação dos papiloscopistas. São 200 papiloscopistas que vão ajudar na identificação, vão ajudar a polícia, né? E também, e aí é importante que as pessoas entendam que a gente tem a nossa ideologia, a gente tem o nosso partido, a gente não abre mão disso. Mas é importante dar a César o que é de César. Então eu vou parabenizar o presidente André Siciliano, presidente da casa, que liberou recursos da Alerj para que a gente convocasse esses policiais. Assim tinha sido feito antes com oficiais de cartório e também com policiais militares. A Alerj, ela tem que ter um papel importante na sociedade. E se o governo tem problemas hoje financeiros, cabe à Alerj, se ela tem sim recursos a ajudar, por que não? Né? Então, parabenizar o presidente da casa, André Siciliano, por essa contribuição ao Estado. Bom, a gente aqui no final, a gente sempre indica um livro para os nossos telespectadores, né? Então, eu sempre começo indicando um e depois o convidado. Então, hoje, o meu livro é O Livro Negro do Comunismo, né? Por que eu tô indicando esse livro, né? Mais uma vez, a gente quando está aqui do lado do governo, nossa função é governar. Verdade. Né? E conversar com todos. Conversar, inclusive, quem pensa diferente da gente, porque a gente não governa só para quem pensa igual. Sim. Governa para todos os brasileiros, para todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Mas a gente não pode esquecer a nossa essência. Verdade. Como você sabe, eu sou de origem judaica, e o comunismo sempre teve um papel muito parecido com o nazismo. Né? A forma de oprimir a sociedade, de tirar da sociedade, dar para o Estado, quando eu sempre digo que não é a sociedade que vive do Estado, e sim o Estado que vive da sociedade. Né? Então a minha indicação é o Livro Negro do Comunismo. Quem quiser ter, aí tem um tempinho, tem um prazer, por favor, leia. É um livro grande, mas é um livro gostoso, rápido, e que você vai entender um pouquinho do que é o conceito comunista. Bom, agora é a sua vez, Guto. Bem, para combater esse livro, não tem um livro melhor que eu possa indicar. Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade. Esse livro, ele foi projetado para... A gente escutava constantemente, eu não conheço, eu tenho medo, eu ainda tenho dúvida. E olha que tem gente que até hoje estava insatisfeito com aquilo que vinha acontecendo com o nosso país e votou no presidente atual, mas por indignação, mas não se deu a oportunidade de fato conhecer as suas ideias, a sua luta, que ao longo desses anos todos, sozinho acreditou na mudança. Então, se eu puder hoje trazer até você, é um livro muito bacana, conta as histórias, todas elas com foto, textos, bem explicativo. Esse livro foi escrito pelo hoje senador e filho Flávio Bolsonaro. É um livro muito bacana que traz a oportunidade de você que ainda não pôde de fato conhecer quem é o presidente que está hoje à frente desta nação, poder conhecer um pouquinho mais da sua luta, da sua história, da sua convicção. Este aqui sempre acreditou que o Brasil tinha jeito. Este aqui passou e ainda vai passar por muitos obstáculos, mas eu tenho a total convicção que jamais vai abandonar a história de mudança desse país, que começou a partir do dia 1º de janeiro de 2019. A partir de agora, o Brasil tem a grande chance, a grande oportunidade de mudança. E ela está aqui, ó. É bom você ter a oportunidade de conhecer a história, porque quando você escutar o outro lado falando, você tem propriedade para dizer quem é o presidente. E com muito orgulho, eu dedico esse livro a você. O combate àquele livro ali está aqui, ó. Porque aqui são histórias reais
de convicções e muito mais que isso. É uma história de amor por aquilo que faz. Jair Messias Bolsonaro, mito ou verdade? Guto, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Desejo todo o sucesso do mundo na Segov. Tenho certeza Obrigado. que capacidade não falta. E dizer que o programa está sempre aberto. Obrigado. Na próxima semana, o nosso entrevistado será o vice-governador Cláudio Castro. E contamos de novo com a participação de todos vocês. Um forte abraço. Guto, mais uma vez, obrigado. E fiquem com Deus. Obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E lembrar, 3 meses de governo. Olha quanta coisa o governador prometeu na campanha e já está cumprindo em 3 meses de governo. Hoje você presenciou mais uma. Essa expansão, trazer novos policiais, a segurança, foi promessa de campanha. A expansão do segurança presente, levamos para Ipanema, para Tijuca, sem onerar nada, nenhuma despesa a mais para o Estado. Dá para fazer, basta acreditar e mais, caminhar ao lado do governador. O que ele mais precisa hoje é uma população, não só que acredite, mas que caminhe ao lado do governador. Que juntos, com certeza absoluta, seremos imbatíveis. E vamos virar o jogo. E vamos virar o jogo. Obrigado. Um abraço, gente.